desenvolvida da região? Gente, estamos aqui recebendo o presidente do CMDCA, que é o Conselho de Direitos, né, da Criança e do Adolescente. O conselho que trata não só da questão da regulação, da regulamentação e de todo o certame da eleição do Conselho Tutelar daqui de Joaquim Gomes, como também o Conselho de Direitos atua no dia a dia para receber as informações e fiscalizar como os conselheiros tutelares estão trabalhando, não só, né, nesse período de eleição, como também em todos os dias, no cotidiano, até porque é uma comissão permanente formada por 10 membros, 5 indicados pelo governo, né, pela prefeitura, e 5 indicados pela sociedade civil. Estamos aqui então, eu peço que o amigo, por gentileza, pegue o microfone aí, né, se aproxime bastante do microfone, né, porque a captação dele fica bem melhor. Pode ligar o microfone, dê uma conferidazinha aí, se está tudo ok, para não cometer um mico. Muito bem, agora sim. Estamos recebendo, gente, o nosso querido amigo Márcio, que é presidente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Márcio, muito bom dia. Bom dia, Igor. Se aproxime só mais um pouquinho do microfone. Sim, bom isso. dia, Igor. É um prazer imenso de estar aqui na Rádio Correia, representando todos os conselheiros municipais de Joaquim Gomes, daqui para a gente bater um papo legal, informar a sociedade civil o que interessa a eles com relação ao que está no edital para a escolha dos membros do Conselho Tutelar, né? A eleição que vai ser realizada agora no dia 1º de outubro. Desde já agradeço também aos conselheiros, também agradecemos também a nossa secretária de Assistência Social, que dá total apoio para a gente fazer esse trabalho dos trâmites legais da eleição do Conselho Tutelar, e também o governo dá todo o aparato para que a gente siga fazendo conforme o que está no edital. Muito bem, a gente observou, né, a gente está percebendo e observando a questão do certame, da eleição em si. A eleição iniciou, né, com uma prova onde todos os conselheiros, né, aliás, todos os candidatos, né, que estão pleiteando a vaga de conselheiros, esses candidatos, eles prestaram essa prova. Não é qualquer pessoa que vai ser apta para a eleição, não. Como é que é essa prova? Essa prova ela tem os seus critérios. Primeiro, para a pessoa se inscrever, ele tem que ser maior de 18 anos, para que possa se inscrever, e ele já prestou no município alguma atividade em alguma ONG da sociedade civil que trabalha com a criança e adolescente. Aí, para isso, ele entra na pré-eleição, aí a comissão eleitoral vai julgar e vai verificar se realmente o candidato que está ali tentando concorrer a uma vaga, as suas documentações está necessária para que possa participar do primeiro passo, que é essa prova. Então quer dizer que hoje, né, todos esses candidatos, da qual eu vou aqui citar, né, que é a Alicleia Paula Gomes Santos, né, a Antonieta Crislane da Silva, Antônio Augusto de Freitas, a Joana Dark Fragoso Alves, José Cícero da Silva, Maria Aparecida Irene da Silva Oliveira, Melina Caroline Pessoa de Araújo Lima e o Paulo Francisco de Souza. Todos estes passaram nessa prova, né, e obtiveram a pontuação necessária para serem candidatos, né, obviamente. O eleitor, né, agora indo para a parte aqui objetiva, né, o candidato em si, tem que se atentar às regras da eleição. Toda eleição tem uma regra, né? A eleição do conselho é uma eleição como uma eleição para vereador, prefeito, presidente, é uma eleição séria. Me diga uma coisa, como é que são as regras dessa eleição, né? O que a pessoa tem que se atentar para a votação neste domingo? O básico, né? Igor, eu falo o seguinte para os candidatos que a gente tem que se atentar, eles têm que ler o edital, o que está pedindo no edital, para ser mais claro com relação à questão, principalmente a questão dos santinhos, ele já tem suas medidas, que é chamado santinho, que é a fotografia do candidato, e ela vem com mais 2 tipos, um de 15 por 21 e outro de 15 por 45. Esse é um padrão que está sendo exigido, para que eles façam a sua campanha dentro dos padrões
necessário. Outros estão fazendo aquele tipo um broche. O broche, né? O bottom, né? Tem um bottom também, que é aquele adesivo redondinho. Isso. Uns já estão aí na mídia. Também deixando desde já informado que quando nós discutimos com relação, a gente também vai pela nossa lei. Cada município ela tem uma lei própria. E a gente tem a nossa lei. E essa lei ela é baseada dentro do edital para que seja publicado, para que todos fiquem atentos aos períodos de impugnação, se houver essa possibilidade. A gente sentiu uma dificuldade até de realizar, até agora, esse momento, esse pleito. Qual a dificuldade maior que você percebeu assim? Poucos candidatos. Poucos candidatos. Poucas pessoas se candidataram, foram... Curioso. Tem município aí que a briga é de tapa para uma vaga. E a gente tem um limite... mínimo? É um mínimo. Se a gente tivesse 7 candidatos... Não poderia realizar. Não poderia realizar. A gente tinha que publicar um novo edital. Quantos se inscreveram? Se inscreveram 12. 12 candidatos. Um não compareceu. Então, no caso, um não passou na prova, vamos dizer assim. Um não compareceu para fazer a prova, porque ela, antes de fazer a prova, ela tinha uma capacitação. 2 dias de capacitação. E teve pessoas que não compareceu, ele já perdeu, porque está no edital lá, informando que ele tinha, no mínimo, de comparecer 2 dias de capacitação, pelo menos, no mínimo, 50% ou 75% da capacitação. Antes da prova, gente, então, para você que está acompanhando aí, estou conversando com o presidente do CMDCA, falando sobre a eleição do Conselho Tutelar aqui na Correio. Então, quer dizer que antes da prova tem um momento de capacitação, tem um aulão, é isso? Um aulão com relação ao ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então só não passa quem realmente não quer passar, viu? É verdade, é porque são vários artigos que são aplicados na prova. Como a gente tivemos, a nossa prova não foi uma prova criteriosa para a gente do CMDCA que acompanhou todo o trampo, porque não é a gente que prepara, é uma equipe que prepara, de professores, de conselheiros, que preside realmente... Essa equipe é daqui, da cidade? Não, é uma empresa que é contratada. Sim. E ela é que presta toda a questão do edital, senta com o CMDCA, o que é para colocar, o que é que não é para colocar, ele estuda a lei de lá, a gente estuda de cá. Vamos botar no papel. Aí a gente faz o trabalho todinho para ter uma sequência de acordo com a nossa lei municipal. Então, dos candidatos que estão lá concorrendo, né, obviamente os 5 que estão hoje no mandato, eles estão concorrendo à reeleição, não é isso? E outros 5, obviamente, estão querendo a vaga deles. Vamos lá. Aqui eu sou na objetividade. Mas, dentre essa questão dos candidatos, né, da questão das regras da eleição, no dia da eleição especificamente, no domingo agora, o que eles podem e o que não podem fazer no dia? Na realidade, Igor, sexta-feira termina o prazo deles fazer campanha. Que é igual, né? Vou falar que nem, né? É igual, no caso, a eleição normal para prefeito, vereador. Isso. E tal. 2 dias antes do pleito, já se encerra a campanha. Não pode mais eleitoral, fazer campanha, adesivo, nada. E como você me fez a pergunta, no dia o que é que ele pode, ele tem que ir votar. Só isso? Só isso. Votar e acompanhar à distância, porque cada um tem os seus fiscais, que vai estar acompanhando conosco. Um exemplo, a gente vai iniciar o período de votação. Já tem a quantidade de fiscais? Já tem equipe já formada? Já tem equipe, né? Cada candidato enviaram, com exceção a Crislaine, e ela só colocou uma pessoa, que é o esposo dela, que vai acompanhar a apuração, porque ela está gestante, mas os demais eles colocaram 2 fiscais, para acompanhar do início ao término da votação. Ao término do certame. Aí vem cá. Aí nesse caso, para local de votação, hoje, né, o eleitor, eu quero votar, vou votar no fulano dos grude. Aí eu quero saber, né, se o meu candidato, né, para votar no meu candidato, eu como eleitor, primeiramente, aqui em Joaquim Gomes, onde eu vou votar?
O local que toda a população de Joaquim Gomes apta a votar vai ser lá no Colégio Rainha da Paz. São 10 salas, são 10 urnas de lona, não é urna eletrônica. É a cédulazinha, gente. Quem tem mais de 30 anos, ou 30 anos, não, aí é bondade comigo. Quem tem uns 40 anos aí vai lembrar da cédulazinha, né? É aquela cédulazinha de papel, né? É verdade. Márcio. Foi cédulas confeccionadas pela comissão do CMDCA. Nós confeccionamos, está tudo organizado, tudo contadinha, tudo certinho. Só esperando o dia e o momento da gente transportar essas cédulas para que a população tenha maior seguridade. Para você ver que a gente tem essa seguridade e o compromisso com a sociedade, é por isso que tem os fiscais. E os fiscais, ele vai acompanhar desde a hora que a gente vai abrir as urnas para que eles vejam que não tem nada dentro, até o lacre. E até... Essa urna, ela foi confeccionada por vocês? Essa urna, como é que é? São urnas do TRE. São urnas do próprio TRE, né? Ainda existem essas urnas? Existe. Agora apareceu umas novinhas, tem até nova agora. Porque com certeza pode acontecer algum imprevisto, o TRE está... Tem que ter uma redundância, né? É verdade. Bacana. Aí com relação à fiscalização, como é que vocês vão fiscalizar no dia? Tem uma equipe para fiscalizar, tem comissão, tem advogado, como é que vai ser isso aí? A justiça vai participar, como é que vai ficar essa questão? Sim, eu recebi ontem um e-mail do promotor, doutor Leonardo Novaes, que ele vai estar aqui comandando o município de Joaquim Gomes na fiscalização, Joaquim Gomes e Flecheiras, e vai estar conosco acompanhando lá do fórum. Caso se aconteça uma complicação, tanto a guarda ou a polícia militar vai ter que designar a pessoa diretamente ao fórum. De repente pegou um conselheiro fazendo boca de urna. Como é que é o comportamento? O comportamento é o seguinte, nós da comissão, se nós chegar a ver isso aí, nós vamos fazer um parecer após a votação. Nesse parecer, toda a comissão vai sentar e a comissão vai julgar o que viu. E se a gente tiver como tirar foto... Mas automaticamente ele é recolhido ali do local, se for um flagrante, como é que é isso aí? Se caso, Igor, a gente constatar dessa forma, a gente vai pedir que ele seja recolhido, porque ele está causando tumulto e ele está fazendo boca de urna, e a gente vai pedir que a guarda ou a polícia militar encaminhe ele diretamente para o fórum. Ótimo. É porque a gente tem que fazer algo transparente. O candidato, ele não tem que estar na frente lá do colégio, no local de votação, conduzindo alguém, porque nós já se preocupamos com isso. Nós temos a comissão já preparada para isso. Vou dar um exemplo. Às 6 horas da manhã já vai sair 2 ônibus. Era isso que eu ia perguntar. Um para o Cocal e outro para a Grisa. Já com 2 fiscais designados pelo CMDCA para que ele venha fazendo essa campanha. Ninguém está fazendo boca de urna dele. 2 ônibus. Um para o Cocal. Atenção, gente, você que está nos acompanhando aí no Cocal e também na Grisa, serão 2 ônibus. Um para a Grisa, vai sair aqui de 6 horas da manhã, né? 6 horas. Então, eu estava preocupado com isso. E os eleitores da zona rural? Em outras eleições, eu creio que não... teve na outra eleição? Teve que eu não me recordo. Bacana. Então, você que está aí acompanhando na usina Grisa, no Cocal, na aldeia Vasco Cocal, você também vai poder, né, ter o privilégio de votar nos conselheiros tutelares. Coisa boa, bacana. E também, se for preciso, Igor, a gente sabe que o povo gosta de votar. A eleição passada, nós tivemos 2.375 pessoas votantes no município de Joaquim Gomes. A gente sabe que esses conselheiros, os que foram eleitos, eles só passaram 2 anos por conta que a gente estava um impedimento judicial, mas a gente... Depois foi tudo resolvido e a médio prazo a gente teve que realizar a eleição para que não ficasse só... Foi o único município do estado de Alagoas e do Brasil que ficou sem o pleito
no dia normal. No dia normal, mas tratando-se de Joaquim Gomes é assim mesmo. É assim mesmo. Mas vem cá, o mandato deles, assim, quanto tempo, né, o mandato de um conselheiro tutelar? É um mandato de 4 anos. 4 anos. Então quer dizer, foi isso que eu estava na dúvida. Então essa eleição, esse mandato deles agora foi um mandato mais curtinho devido à questão da adequação de problemas que houve, né, da esfera jurídica. Isso. Sim, bacana. Agora, indo para a questão do eleitor, o que é que o eleitor tem que levar para o local de votação? Igor, eu informo a toda... É importante, atenção, gente, é importante essa informação. Eu informo a toda a sociedade, Joaquim Gomes, né? Outros falam Juruquense. Querem inventar cavalo com ponta. Mas para mim é Joaquim Gomes. Eu passei a minha vida conhecendo como Joaquim Gomes. Então, eu peço a todos que, ao for votar, ele vá com a cédula de identidade e o seu título, porque o caderno de votação, ele tem lá o número do título. Mas não tem a foto. É bom que vá com a identidade, carteira profissional, habilitação, carteira né? de habilitação, passaporte, se caso for o caso. Não é o passaporte da Clamel não, tá, pessoal? Então, ele tem que se adequar a isso. E também, assim, uma outra observação. A gente sabe que no nosso edital, ele tem certas permissões com relação a pessoas com deficiência, principalmente física ou visual, principalmente visual. Nós não temos a nossa cédula com braille, mas o nosso edital diz que tem que estar com uma pessoa acompanhante. Agora que eu falo para todos que quando for essa pessoa acompanhante, seja de maior. E principalmente que for dentro dos devidos legais, dentro da lei, eu respondo pelo fulano X. Aí a gente pede para não dar transtorno lá no momento, e também informando a sociedade, aqueles que fizeram o seu título pela primeira vez, até o dia 31 de maio, provavelmente ele vai estar na lista, porque a gente não sabe, porque é uma relação sigilosa. A gente não tem contato, a gente só tem contato quando a gente vai ao TRE, que a gente solicita, que ela está solicitada desde abril. Aí, há poucos dias foi que o TRE, no município, hoje a gente está no fórum eleitoral, né? Nos permitiu que a gente fosse buscar as urnas e o caderno de votação. Mas para isso a gente tem lá uns protocolos que a gente tem que assumir. Tanto para pegar a urna, o dia de devolução. Agora tem municípios, né, falando em urna, tem municípios que fazem já com a urna eletrônica. Por que aqui não faz? Com relação... Porque não houve uma obrigatoriedade, né? Isso. Foi bom me ajudar nessa fala, a fala complicada. Nós mandamos essa documentação para a prefeitura, que eles que são os responsáveis, pela solicitação dessas urnas, mas não tinha nada obrigando. Se o município quisesse acatar. Aí por quê? A gente sabe que isso foi uma briga do Fórum Estadual, dos conselheiros e ex-conselheiros, uma briga com o TRE, com o Cláudio Malta, o promotor que ele trabalha muito na questão da infância. Então, eles correram e conseguiram, pelo menos, algo que fosse como fosse a eleição normal. Não deixa de ser uma eleição, digamos assim, corrente, né? Não deixa de ser uma eleição que mexe, né, com a estrutura da cidade em si, que é uma coisa muito séria, né? Tratar de criança, de adolescente, né? Das pessoas que vão cuidar, né, que vão ser guardiões da lei, né? Que eles são representantes, assim como os vereadores são representantes do povo em si, os conselheiros são representantes do estatuto, não é isso? Então, realmente não deixa de ser. O doutor Cláudio Malta, ele foi ao TRE, em Brasília, conversou com os ministros responsáveis pela questão das urnas. O TSE, né? O TSE. Isso não é nem o TRE, né? É o TRE, é o TSE. O TSE. Quando fez essa conversa, o que ele... já o tribunal, ele já deixou certo, ele disse, olha, pode ficar despreocupado. Agora tem uma grande questão, é o orçamento.
para essa eleição, se os municípios custear, nós liberamos. Agora, se o município não custear, o que é que pode acontecer? Vai utilizar a urna de lona. Ou seja, falou em dinheiro, a conversa azeda. Azeda porque, digo, porque não é barato. E não é barato. Não é barato. Para você fazer, hoje a gente tem aqui na ciclovizinha aqui, Flecheiras e Novo Lino, vai ter urna. Eletrônica. Eletrônica. Flecheira, você imagina, uma população de Flecheiras... Bem menor. E só tem 2 urnas. Ó, atender aquela população lá com 2 urnas. Mas atende tranquilo. Eu não sei em Novo Lino quantas urnas... Flecheiras tem 12 mil habitantes, creio eu, nesse último censo. Eleitorado de Flecheiras deve estar na casa dos 8 mil, por aí. Atende tranquilo. Para você ver, a gente aqui tem um eleitorado... Fica aqui. aí a cobrança, né? Desculpe eu interromper o amigo, fica aí a cobrança para a próxima eleição, o município, né? As pessoas responsáveis pelo município entrar no século XXI, né? Tirar o escorpião do bolso e colocar uma urna eletrônica. Por quê a urna eletrônica? Porque a urna eletrônica vai poupar o trabalho de passar horas e horas contando aquelas cédulas. Às vezes pode ocorrer falha humana, não estou dizendo que vai ocorrer, mas pode ocorrer falha humana, entendeu? Aí pede recontagem, é aquela confusão, é aquela complicação, a gente sabe que a equipe é competente, mas hoje estamos aqui, 2023, em pleno século XXI, o município não disponibilizar uma urna eletrônica porque está com medo de gastar, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, ai. Mas, meu querido Márcio, então como é que vai ser a questão, né? Já adiantei a próxima pergunta, mas não vou deixar de perguntar, como é que vai ser a questão da votação, da contagem após o final, aí, após o encerramento da votação, como é que vai ser a contagem? A contagem das votações, geralmente a gente utiliza um quadro, aquele quadro branco, e ele vai ficar aparente para todos. Ali todos vai ter, com exceção o eleitor, ele vai ficar fora do portão. Só quem vai estar com... Vai ser dentro do próprio colégio a votação. Isso. A contagem vai ser dentro do colégio. O que é que vai ocorrer? Só quem vai estar conosco lá. Só os candidatos separados e a sua comissão, que são os fiscais, designados por ele. Quando houver... Aí, uma outra observação que eu vou pedir à população. Quando for votar, não esqueça de marcar um X dentro do quadradozinho. Um X grande, marque. Porque se tiver um ponto, ou uma bolinha, ou tiver marcado ao lado do quadrado, fora do quadrado, ele vai ser nulo. Porque a gente vai estar, a nossa comissão, e a gente, como eu falei há pouco instante, que não estava no ar, a gente veio da Procuradoria, o doutor Michel já designou 2 pessoas para estar conosco, o Jaelson e o Let's, para estar conosco. São advogados procuradores, né, do município. Isso. Vai estar conosco, com certeza um pela manhã, outra tarde, e principalmente na hora da apuração. A gente já passou. A hora da apuração é que o bicho vai pegar, né? Que a gente, quanto mais transparente a gente fizer para a sociedade... E tem que ser, né? Melhor ainda. E tem que ser. Melhor ainda. Aí a gente, qualquer questão de dúvida, a gente vai pegar a cédula e vai apresentar para o advogado. Se encaixa, aqui está marcado um X, aí é por isso que eu estou pedindo, quando for, já sabe, tem o nome do candidato. Aí, uma outra observação, para pessoas que é analfabeto, tem um número, decora o número, ou pode entrar com a sua colinha, que é o santinho, esse é permitido. Agora, não fazendo divulgação, mas com ele no seu bolso, na hora de votar, você vai lá e vota e sai normalmente. Não faça enxame, pelo amor de Deus. Chega no local, eita, meu candidato é fulano, não. Se acontecer isso, foi bom até o amigo frisar isso. Se acontecer isso, de um eleitor chegar exaltado, chegar meio alto, né, cheio das canjibrinas, como é que vai, o que vai acontecer? Qual o protocolo que é adotado, né, se um eleitor tumultuar? A gente também vamos ter o apoio da Guarda e da Polícia Militar lá conosco. Ele vai ser convidado a se retirar do local, né? Com certeza, a gente vai solicitar a quem estiver à frente da Guarda, segurança, da né? segurança, para que se retire do local. E a gente vamos pedir à sociedade que venha normal, como diz o ditado. Não beba não. Deixa para beber depois. Venha votar tranquilo, porque a gente sabe que
não é uma votação obrigatória. Porque essa eleição ela não tem lei seca, né? Como... Verdade, mas a gente tem que ir seco, né? Tem que ir seco. Se quiser vai comemorar molhar, depois se seu candidato ganhar, né? É verdade. Se junte com ele, vai comemorar. Deixa a gente fazer o nosso trabalho tranquilo, sem ter dor de cabeça. Porque para isso, Igor, assim, eu também não deixando de agradecer o empenho das pessoas que fazem o corpo da assistência social, que vai estar conosco. É ligado à secretaria, né, da assistência, né? Existe uma sala dentro da assistência social, da secretaria da assistência, né, na pessoa da secretária Daniele Prachetes, né? Existe ali uma sala onde você se reúne, né? É verdade. A gente tem uma sala que a gente se reúne todo mês para discutir os assuntos da comunidade e também dos órgãos públicos que vêm a aferir a integridade da criança e adolescente. A gente está ali para fiscalizar e qualquer coisa a gente envia, faz um documento, um ofício e encaminha para o Conselho Tutelar. Geralmente, acho que é a segunda eleição, a terceira, não sei quantas eleições o amigo participou, né, coordenou como presidente, né, ou como membro do Conselho de Direitos, mas essa eleição, basicamente, assim, quanto tempo mais ou menos se leva para se ter um resultado, né? A votação termina às 5 horas, né? Começa a partir das 5. Não, no caso, a votação mesmo em si... Vai iniciar às 8 horas. Às 8 horas da manhã, domingo, até as 5. Aí, mais ou menos, demora quanto tempo para se sair esse resultado, assim, mais ou menos, né? Que a gente não pode prever a quantidade de votos. A gente tem que aguardar, Igor, com relação... a partir das 5 horas, os portões estão fechados. Mas quem tiver dentro vai votar. Sim, sim. Essa é uma observação que até quando a última pessoa votar é que quem inicia. Pode iniciar às 5h30, pode iniciar às 5h15. É verdade. Não tem uma previsão. Não tem uma previsão, não, para a gente fazer essa atividade. Porque a gente tem que atender todos que estiver dentro do colégio, que está apto a votar, para que ele... E tende a ser uma eleição mais lenta por conta da questão do papel, né? Verdade. Do papel. É verdade. Prefeitura, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Eu queria saber o seguinte, né? Da questão do Conselho de Direitos, do CMDCA. Existe uma eleição interna dentro do CMDCA para escolher o presidente? Tem, Igor. A gente trata... São quantos membros? Somos... 10 membros, eu falei no início da entrevista. São 20, né? Com os suplentes, né? Tem suplente. Tem suplente. O suplente não vota, né? Vota? Vota. Porque, assim, é uma eleição democrática. Porque a gente sabe que nós, como conselheiros, nós não ganhamos nada. Isso está na lei. É voluntário. É voluntário. Nós somos voluntários. A gente faz uma votação e coloca o cargo à disposição. Aí você me fez uma pergunta. É um mandato de quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos com uma outra recondução. Então a gente vê, como você me fez uma pergunta com relação... Você está no segundo mandato, no caso, né? Segundo mandato. Já venho a terceira eleição que eu venho participando. E a gente vê que tem essa série de dificuldades, mas a gente está querendo aprimorar. É tão tal que a comissão ela já observou que a gente nas próximas, se caso não houver condições de solicitar a urna eletrônica... Eu vou cobrar. A urna eletrônica, a gente vê uma empresa de responsabilidade para a gente confeccionar as cédulas, já com foto, fazer toda a arte. Uma auditagem, né? Uma auditagem. Mas a eleição, quer queira ou quer não, né? É uma eleição auditável, porque é uma eleição, quer queira ou quer não, já tem a figura do papel, né? Que é impresso, digamos assim, e pode ser auditado quantas vezes quiser. A auditagem, gente, se porventura algum candidato se sentir lesado, só olhe, não gostei não, viu? Teve coisa errada aí. Pode ser recontado, né, no caso? Pode. Existe essa norma? Tem sim. A gente, no momento da apuração... Quem vai gostar é quem está contando, né? E já aconteceu em outras eleições... Na época, eu não lembro quem era o promotor que acompanhou. Pediram a recontagem. E teve que contar de novo. Teve recontado de novo. Rapaz. Aí ali tinha candidato que tinha 400 votos, 500 votos. Por quê? A lei municipal, ela diz que é critério do CMDCA escolher se é chapa única ou se é em grupos. Eram 5 candidatos, né? Uma pessoa podia votar em 5, né? Podia votar em 5. Mas era uma confusão, Era né? muito complicado pra gente. Aí a gente teve esse entendimento da eleição passada
E a gente, como é opcional do CMDCA ter essa escolha... Ficou melhor, sim. Até para contagem. Ficou melhor. Porque você está ali o dia todo, tanto a gente da comissão, porque após o resultado, os candidatos vão para casa, a gente também vai para casa, mas a partir de 3 dias a comissão... Se fosse eletrônico, até que podia fazer, né? A partir de 3 dias, do terceiro dia, a gente vai se reunir para ver se houve alguma impugnação, para a gente começar a publicar a lista oficial homologada. E essa lista homologada, ela vai para o Ministério Público. Então quer dizer que mesmo no dia que saia, tipo, tá aqui o nome dos 5 que venceram, que ganharam. Mas ainda assim, não oficialmente, né? Ainda tem que passar... Tem que ter um período ainda de espera para ver se... Quanto tempo esse período? 3 dias. 3 dias. Quando é que eles tomam posse, oficialmente? No dia 10 de janeiro. 10 de janeiro. Antes da posse, a empresa que prepara o edital, toda a documentação, ela vai fornecer uma outra capacitação. Mesmo que já passou pela primeira, mas vai ter uma capacitação de atuação. Então quer dizer que além da capacitação, né, inicial, além do rapaz dizer, não, eu estou apto porque eu fiz a prova, né, passei na prova, já sei basicamente o que é ser um conselheiro e quais são as leis, né? Agora eu quero, o rapaz ainda vai passar, o boneco ainda vai passar por outra... A gente vê, assim, critérios dolorosos em Rio Largo. Eu vou dar um exemplo. Os aplicadores da prova e capacitação, ele veio de Rio Largo, é um conselheiro. Sim. Atuante. Lá ele fez a prova, ele foi em primeiro lugar. São 60 questões. 60 lá questões, em Rio Largo. Lá em Rio Largo, 60 questões. Ele foi o primeiro colocado. E tem que ser, né? Para o cara aplicar. E após isso, ainda tinha uma outra prova que era uma redação. Para dar o resultado final e se passasse na redação. A soma das 2 notas. Aí você vê que critério, mas é lei. Parecendo o Enem. Mas tá correto. Tá correto, tem que ser isso mesmo, porque é um assunto sério, porque, digamos assim, eu aqui lido com casos diários aqui, não aqui, obviamente, em Joaquim Gomes, como é um programa que abrange todo o Estado, né, a nossa informação é uma informação que chega de todas as partes do Estado, é gritante o número de abusos sexuais contra crianças. É gritante o número de pais dentro das próprias casas que abusam até dos próprios filhos. Então, o Conselho Tutelar está aí. Não é que o Conselho Tutelar vá de casa em casa, sabe? Não é assim. É um órgão, gente, que age quando provocado. Então, é importante que se tenha realmente uma capacitação para o camarada chegar lá e saber como agir. É importante, tem que ser uma pessoa inteligente mesmo. Não tem que ser uma pessoa que, porventura, tenha dificuldades para entender uma lei, né? Conselho Tutelar não é cabide de emprego. Não é cabide de emprego, não é, ganhei a eleição, tô aqui garantido 4 anos com um saláriozinho aí de, quanto é? É um salário e meio. Um salário e meio, tô aqui com 1.600, 1.700, 1.500 reais, é o 1.600, né, agora 1.600, 1.600 reais, não é cabide de emprego não. Então, se porventura você que é candidato está pensando que é um cabide de emprego que vai assumir uma vaga de conselheiro tutelar para, porventura, tá ali de boa, não, tem que trabalhar porque é uma coisa muito séria. O número de pessoas que estão sendo violentadas dentro de casa é uma coisa absurda. Então, tem que saber como agir, né? É verdade, Igor. A gente quero dizer à sociedade que muitos começam a julgar os conselheiros. O conselho tutelar, ele só pode agir dentro da lei. Dentro, como é provocado. Do Estatuto da Criança e Adolescente. Ele não é polícia, né? Ele não pode estar fazendo abordagem no meio da rua. Caso aconteça que alguém faça uma denúncia, eles têm como averiguar a situação. Saber. Aí a sociedade, ela gosta de olhar para os conselheiros e dizer assim, eu não vejo eles fazerem nada. Sim, porque é um trabalho sigiloso, complexo. É tão tal que hoje eles têm um sistema que é chamado CIPIA. O CIPIA é um sistema nacional. É um sistema integrado com o Ministério Público, a promotoria, com a polícia, Polícia Militar.
tudo que for colocado ali de informação, ele sabe no sistema. É tão tal que casos antigos, eles hoje estão colocando na plataforma lá. E não é simples. Não é simples. Ó, quem trabalha de plantão, 2 conselheiros. O que é que pode ocorrer naquele momento ali, daquela eventualidade dele fazer aquela ocorrência? Ele vai averiguar. Quando ele averigua, depois ele vai voltar. Cada conselheiro tem o seu computador. Cada conselheiro tem o seu computador. Cada um tem a sua senha. Ninguém entra em computador de ninguém. É gerado um relatório que seja destinado para o CREA, para o Ministério Público, para o Judiciário, Tribunal de Justiça, para onde for. Lá tem todos os trâmites, para onde é que vai ser destinado aquela ocorrência que foi feita ali. Violação, aconteceu isso, aconteceu aquilo, outro. Mas o município, ele em si, vem dando esse suporte, junto com a Escola de Conselho do Estado de Alagoas. Agora há pouco, acho que há 2 a 3 meses, os conselheiros já foram fazer uma nova capacitação. Nós temos um coordenador, a pessoa que coordena, se eles têm dificuldade, porque o coordenador, ele trabalha lá na assistência, ele está lá na assistência, o coordenador do CIP, ele que sabe operar todo o sistema. Se tiver alguma inconsistência no computador, vou dar um exemplo aqui do Igor, ele lá no sistema dele, lá ele sabe o que aconteceu. Aí ele, de imediato, ele manda por e-mail a informação que está acontecendo. Está acontecendo isso. Aí, se caso não resolver, ele liga para a central. A central vai ver o que é e vai dizer, dentro de tantas horas, tantos dias, a gente vai resolver essa questão aí. Mas hoje não é mais por escrito. Coisa boa, então, nessa questão, né, da modernização, muito, mas muito diferente do que acontecia há mais ou menos até uns 4 anos aí, que acontecia de não se ter um registro. De repente o camarada é denunciado, né? Existe uma denúncia lá na usina Grisa, por exemplo, tem uma denúncia de violação de direitos da criança. A criança está sendo violentada dentro de casa, sexualmente, digamos assim. A pessoa vai e registra. É registrado, né? Feito o acompanhamento, toda a questão do acompanhamento. Caso daqui a 2, 3, 4 anos, né? Dependendo da gravidade do caso, né? Acontece de estar lá esse registro, havendo a recorrência, obviamente o negócio fica feio, né? É verdade. Ele vai responder. Tão tal assim, dizer que esse trabalho do conselheiro, a responsabilidade é imensa, que ele também pode... Claro. Ele pode até responder judicialmente, porque se tiver em negligência, é um crime de prevaricação, né? Alguém, vamos supor que a Polícia Militar, vamos dar um exemplo, a Polícia Militar recebeu uma ocorrência. A Polícia Militar, ela vai ligar para um número adequado que passa as informações lá nesse número adequado que por questão de lápis eu não vou falar o mas em outro momento a gente pesquisa aqui. Aí a gente vê a questão, quando essa denúncia ela é feita, a Polícia Militar aciona diretamente quem está de plantão, o conselheiro de plantão. O conselheiro ele trabalha das 8 às 15 horas, mas o restante da noite ele está de plantão. 24 horas por dia. Isso. É o 3252-1212. Isso. Achei agora, 3252-1212. Quem precisar do Conselho Tutelar de Joaquim Gomes. Márcio, para a gente dar aqui um retoque final na nossa entrevista, no nosso bate-papo muito esclarecedor, né? Eu queria só ressaltar, né, para o amigo a questão do dia da votação, do horário da votação, né, e dos ônibus para quem é da zona rural. Por gentileza. Igor, voltando a esse mesmo assunto, eu quero dizer à comunidade da zona rural que às 6 horas da manhã estão saindo daqui 2 ônibus, cada ônibus com um fiscal representando o CMDCA, tanto para o Cocal como para a usina Grisa. Para o pessoal do Cocal, o ônibus ele vai ficar lá próximo ao campo, aguardando. Se caso tiver uma superlotação, não se preocupe, o ônibus ele vai retornar para pegar a turma que ficou e depois vai voltar levando as pessoas de volta.
Essa é a determinação tanto do CMDCA como também a parceria com a prefeitura. Lá na usina, onde é que vai ficar? Ela vai ficar lá no Cruzeiro, ali próximo à escola Elódia. Sim. Ele vai ficar ali aguardando. Os demais, também, se houver superlotação, não se preocupe que o ônibus vai retornar para... Vai e volta. No caso, aí se encerra às 5. Se encerra às 5. Às 5 da tarde se encerra. Título de eleitor? Título de eleitor. Identidade? Identidade. Ou carteira profissional, passaporte, ou habilitação. Que a identidade, na verdade, tem alguns que já tem o número do título, né, de eleitor. Tem alguns que já tem, aí já facilita bastante a questão. Então tá aí, iremos a Correio, gente, vai acompanhar essa eleição, né? Você que está acompanhando pelo rádio, não se preocupe, iremos estar de plantão no dia, tá? Não só orientando os eleitores, como também no momento da apuração, né? Você que é de Novo Lino e de Flecheiras, que ouve a Correio, não se preocupe que iremos também divulgar a questão da eleição, tanto de Novo Lino quanto de Flecheiras, né? Nossa rádio chega lá, graças a Deus, com um sinal bem potente. E, porventura, quem tiver alguma dúvida, pode procurar o Conselho de Direitos. Como é que as pessoas podem procurar vocês, né? Existe um contato, como é que fica? É só nos procurar na Secretaria de Assistência. Eu estou lá de segunda a quinta-feira, mas eu não estando, está lá a secretária executiva, que é a Eugênia. Ela pode atender, né? Pode atender. Se caso ela tiver alguma dúvida, ela entra em contato conosco. Também pode encontrar a Madalena, que é da comissão, a subsecretária. Ela pode também esclarecer algumas dificuldades que alguns tiveram. A vice-presidente, né? A vice-presidente, a Vênus, também deixando de agradecer a Vênus pelo papel que ela faz. É fundamental. Ela é brava comigo, ela. Mas é aquele ditado. Mas é uma parceira topada de todos nós. A gente sabe que ela tem aquele... Não, ela tem um histórico muito grande de lutas aqui no município. São mais de 25 anos ali ela atuando nessa área. É tão tal, Igor, que assim, falar... Eu creio que seja essa faixa, viu? Não me tem esse lapso de memória, mas eu creio que seja essa faixa. Eu lembro que uma vez uma pessoa me perguntou, aí disse: rapaz, aquela mulher não sai daquele negócio ali, o salário é bom, né? Você vai lá ficar pelo salário pergunta dela. Ela quanto é que ela ganha. Aí acontece essas falas, mas o pessoal não sabe que a gente ali é lei e a gente tem que atender a lei, é voluntária. Aí, como eu sou representante de uma instituição, que é a Associação dos Recicladores, aí já tem há mais de 2 anos, a gente faz parte lá desse povo. Boa afirmação. Não é qualquer pessoa que pode participar do CMDCA. Não. Tem que ser uma pessoa engajada dentro de uma instituição no município. É porque tem um critério, Igor. É bom que a gente chegou agora nesse momento. Chegamos que, assim, na cereja do bolo. O pessoal acha que para montar uma instituição, uma ONG, ou uma associação, seja lá uma cooperativa, seja lá o que for, todos ele tem que passar pelo conselho. Eu sou presidente de 2 conselhos, o Conselho de Assistência e o Conselho CMDCA, que é o Direito da Criança e Adolescente. Todas as instituições, ONGs, constituídas no município, ela tem por obrigação de fazer a sua inscrição no Conselho de Assistência Social, no município. Por quê? Por que tem que fazer? Porventura, recebam uma doação. Quando se recebe uma doação, nunca esse dinheiro vai entrar na conta da ONG. Esse dinheiro, se for um dinheiro público, né? Dinheiro público. Privado não, né? Privado ele entra direto. É direto. Né? Mas um dinheiro público é um dinheiro que vem de uma emenda parlamentar, né? De uma coisa... Não vai logo para a mão do camarada, não. Esse é um dinheiro destinado para você ver a complexidade que é. Para isso, para ele receber esse dinheiro, ele tem que estar aqui conosco. Ele tem que ter um plano de ação. Um plano de ação. Vai trabalhar com o quê? Com idosos? Com a criança, adolescente? É tão tal que, mesmo ele se inscrevendo no Conselho de Assistência Social, ele, após 2 anos, é que ele pode ser inscrito
no CMDCA, no Conselho de Direito da Criança e Adolescente. Pode ter voz e voto. Porque ele está recém, mas ele pode participar conosco lá, representando a sua instituição. Ele só não tem direito nem voz nem voto. Nem voz nem voto. Mas ele pode... Pode assistir, né? Pode assistir às reuniões. Até se alguém perguntar algo a ele, a minha sugestão, eu dou essa. Mas não é muito viável porque ele não está apto para aquilo. Aí também, se não chamar, também não se meta. É verdade. Aí, assim, deixar bem claro para os demais que, mesmo que for receber uma emenda parlamentar, a gente tem que constar lá na ata. Aquele número daquela ata, ela tem que ser registrada, porque ela vai para o Ministério qual desenvolveu o recurso. Que é dinheiro público, né? Tem que ser... Aí ficaria muito fácil. Vou criar uma ONG para receber N quantidades de dinheiro e de repente não ter fiscalização, e aí ia ser uma festa no Brasil. Já é uma festa, né? Ia ser pior. E os critérios, né, Igor? Tem que ter utilidade pública municipal. Essa é uma das recomendações do Conselho Nacional de Assistência Social e também municipal. Tem que ter o número de inscrição. Cada ONG ela tem um número de inscrição registrado por nós. Mesmo que queira fazer parte do conselho ou não, eles têm que se registrar, porque ele tem que ter isso aí futuramente, porque até um controle para a gente. Claro, claro. A gente tem que ter esse controle aí. Para você ver, hoje mesmo o promotor ele solicitou do CREAS, do município, que trabalha com questão de violação, que faça um plano de ação. E a gente já elaborou o número de inscrição do CREAS, que está lá no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, que ele tem que ter isso aí, ter o plano de ação, porque para ser aplicado no município. Aí. Mas até então não tinha, né? Até então não tinha, mas a chegada do Dr. Leonardo, as coisas começaram a se evoluir. Igual ele quando chegou, a primeira coisa que ele pediu foi a constituição do fundo. Que fundo? Fundo da Infância e Juventude. Que esse trabalho que a gente trabalha com a criança e adolescente tem que ter esse recurso. A gente está hoje trabalhando com a questão da contabilidade, uma contadora que é especialista com relação à arrecadação do fundo, para que a gente agora em outubro já inicie a campanha de arrecadação. Para isso, a gente precisa que todas as ONG cadastradas no município, que vamos supor que recebam um montante da Receita Federal X valor, mas não é só simplesmente depois o CMDCA, junto com a Secretaria de Assistência, repassar esse valor. Tem os seus critérios. Qual o critério que tem? Aí estamos aguardando da nosso gestor, o prefeito, está no gabinete do assessor, do William Barros, um decreto, que esse decreto é o que regulamenta as organizações da sociedade civil, que tem um artigo federal. Aí, vou trabalhar com a criança e adolescente. Todas elas, independente ou não, ela tem que entrar com o artigo. Aí, para isso, o recurso que está lá, que porventura, no próximo ano, o município de Joaquim Gomes, o fundo municipal, possa receber, ele vai dar amparo jurídico para que as ONGs se adequem. Ótimo, ótimo. Então quer dizer que esse fundo ele pode ser também uma mão na roda, digamos assim, para as próprias ONGs, né, que sejam obviamente aptas para isso, é verdade, a manterem seus trabalhos, não é isso também? A gente vê, Igor, como você é conhecedor, esse trabalho que o Centro das Irmãs, conhecido, né? Sim, de muitos anos, mais de 30 anos. Com a criança ali, eu, na época, estagiando pedagogia, participei e fiquei muito sensibilizado com o que ocorre ali, você trabalhar 3 horários. Eu fui aluno eu participei daquele projeto. Aí você participar, você está ali como estagiário e vê um trabalho daquele com a criança e adolescente, a gente sabe que o repasse que o município é muito pouco para o que se faz ali, mas o bom é que eles fazem uma campanha, que é a campanha aquele da questão da nota cidadã. Sim, sim, o Estado, né, o governo do Estado. É
quando arrecada uma condições boa para que venha tocando ali, mas eles passam por dificuldade. Claro, claro. Hoje a gente tem uma fonte de receita no município, se espírito não me engano, Igor, no município de Joaquim Gomes, eu não sei se é 24 milhões ou é 24 mil, uma fonte. Isso foi a Receita Federal que passou. E a gente tem que fazer uma campanha intensa da gente, que esse recurso, que de questão de impostos, que seja destinado justamente para o fundo. Para que o fundo venha trabalhar as políticas públicas no município. A gente vê as dificuldades das ONGs para trabalhar com criança e adolescente. Às vezes tira do que não tem. E a gente está vendo na realidade as dificuldades que tem. Você imagina você estar com um corpo, vamos supor, de 10 funcionários, vamos supor, pagar a um salário mínimo. Aí lá vai 15 mil reais. Vai tirar de onde? Aí você tem água, tem luz, tem despesa de algum... tem pessoas que não têm um fardamento, aí vai solicitar tudo por conta da creche, seja lá de onde for, que vai tirar dentro daquele programa ali, mas para isso tem um orçamento, isso tem uma responsabilidade, isso vai ter trabalho de contabilidade, responsabilidade na qual para entregar as suas documentações, no qual foi recebido. Se vai ser R$2.000 destinado para cada ONG, ela tem que prestar conta dos 2.000. Para isso que ela tem que ter um plano de ação, para que entregue esse plano de ação para ser trabalhado ali.